Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E a gente fala agora do episódio 3 de Invasão Secreta, uma série que francamente está me deixando muito contente porque está trazendo de volta aquele clima que os irmãos russos deixaram lá em Capitão América e o Soldado Invernal. Um filme que marcou história dentro do universo do MCU e deixou ali um pé firme em questões de super-heróis, de coisas absurdas, só que com um pé muito no chão. Gosto muito de quando eles fazem esse tipo de coisa. E no Invasão Secreta tem também essa brincadeira que flerta aí com o imaginável, né, com os alienígenas e tudo mais, só que tudo dentro desse ambiente de espionagem que só Nick Fury consegue implementar aqui pra gente. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro deste universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui o seu like e principalmente comente, porque a invasão está mais do que declarada. O episódio 3 ele começa abrindo com uma das questões que permeou o imaginário de quem é fã da Marvel desde quando foi anunciada a série. Será que vai haver o Super Skrull? E sim, lá no episódio 2 já é anunciado quando é mostrado as pesquisas que eles estão fazendo com os Skrulls e quando o próprio Gravik declara para o conselho dos Skrulls que ele faz parte, que ele pretende fazer justamente isso, aumentar o poder dos Skrulls, fazer com que eles sejam mais do que já são. E ali ele tem uma espécie de máquina que ele vai conseguir ampliar esses poderes, vai dar mais capacidades para os Skrulls. Como que ele vai fazer isso? Nos quadrinhos que vocês estão acompanhando, o primeiro Super Skrull, ele absorve classicamente os poderes do Quarteto Fantástico. Então ele tem um pouco do Ben Green, ele tem um pouco da Susan Storm, tem um pouco do Johnny Storm e ele tem também um pouco do Senhor Fantástico. Nessa série a gente tem as referências por outros caminhos. Lá no episódio 2, no momento em que o Gravik está lá acompanhando a G'iah, ela está olhando o computador e na tela do computador a gente vê alguns elementos que já passaram por filmes da Marvel, que é a criatura dos gigantes de gelo, que ficou perdida depois de Thor, Um Mundo Sombrio. A gente tem a Extremis, né, que foi aquela solução que dava poderes de regeneração e outros poderes, inclusive, em Homem de Ferro 3. Enfim, entre outros elementos que estão ali naquela tela rapidamente passando, são todos esses os caminhos biológicos que vão ser utilizados para poder aumentar a figura do Skrull. E ali o Gravik, ele deixa bem claro para o conselho que a partir de agora, quem quiser se aliar a ele vai ter que se juntar a isso também, ou seja, ele vai se tornar um Super Skrull, quer queira, quer não queira. Mais do que isso, ele precisa sacudir o mundo, principalmente para poder descobrir quem provavelmente está traindo, qual é a célula que está ali dentro do covil do Gravik, que está traindo ele. E a gente sabe que existe aí um retorno da G'iah, a filha do Talos, que está voltando, justamente se bandeando de volta para o lado do pai dela. Ela é a célula que está justamente destruindo todas as conexões que o próprio Gravik está criando ao longo da história. Outro momento importante desse episódio é quando a gente volta ao passado e entende um pouco do começo da relação do Nick Fury com a espionagem envolvendo os Skrulls, né? É quando ele encontra a Vera, que é na verdade aquela Skrull que pela primeira vez apresenta o Gravik para o Nick Fury, e eles ali começam uma espécie de romance numa conversa que rola muita espionagem. Aliás, uma curiosidade dessa conversa é quando ela entrega uma série de papéis para Nick Fury e vai dizer para ele que o Dreykov vai ficar muito aborrecido quando souber que o Nick Fury sabe daquelas informações. Para quem não se recorda, Dreykov foi o cara que criou a Sala Vermelha das Viúvas Negras e ele foi o cara que treinou, que acabou com a vida da Natasha Romanoff e a sua irmã. E assim,
é aí que a gente vê as conexões que a Marvel vai deixando ao longo da série, que é muito bacana, é um momento assim, muito verossímil, que justamente trabalha essas questões de espionagem russa, americana, dentro de um mesmo contexto. Outra questão que é bem apontada nessa história é um momento ápice desse episódio, que eu queria ressaltar aqui, apesar de não ter falado do episódio todo, mas é um momento ápice que quando a Vera, né, a personagem que cria esse affair com o Nick Fury, ela recebe uma ligação e ela pega uma chavezinha e vai até uma agência bancária e abre uma caixa. Ali ela tem algumas coisas e principalmente uma arma. E ela recebe uma ligação onde ela está na agência também. E naquele momento que ela conversa, a gente percebe que a voz é muito parecida com a do James Rhodes. E aí você começa a fazer algumas conexões. Se é o Rhodes que está ali falando com ela, porque nesse momento que ela está falando com ele, ela fala assim, eu posso falar com o Gravik? Não, por enquanto não. Ou seja, se ela está falando com um Rhodes que diz que de certa forma dá-se a entender que ele conhece o Gravik, o que você espera? Que esse Rhodes não é o James Rhodes e na verdade é um Skrull que está infiltrado nas altas castas, nas altas hierarquias americanas do poder bélico americano e está tendo acesso a muita coisa. Uma coisa que me remeteu quando esse pedaço do episódio foi apontado é que, imaginem só, se ele, James Rhodes, está ali, imagina há quanto tempo este James Rhodes, Skrull, está circulando entre os heróis. Vou dizer mais, quizás se não foi ele, o Máquina de Combate, que foi lá até Morag, né, junto com a Nebula, tentar a Joia do Poder de volta, se não foi esse mesmo James Rhodes que combateu em Wakanda na Guerra Infinita, se não foi o James Rhodes, o mesmo James Rhodes que combateu lá em Vingadores Ultimato, se não é o próprio James Rhodes que ficou quase tetraplégico quando lutou contra os Vingadores lá no aeroporto em Vingadores Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Será que esse James Rhodes já não está preso, como todos os outros do Conselho dos Skrulls, já não está tão preso há tanto mais tempo do que os outros? Eu fico me perguntando quantos Skrulls estão inseridos dentro das células dos super-heróis e a gente nem sabe. Vai que esses Skrulls que estão incluídos aí já são experimentos desses saltos de poder e já estão em andamento diretamente ali ao comando de Gravik. Bom, tudo isso a gente sabe que não nasceu de graça, né? Toda essa revolta do Gravik é devido à promessa que o Nick Fury fez e não deu conta de resolver. O Nick Fury, lá no primeiro episódio, ele promete para os Skrulls que ele vai, aliás, no segundo episódio, ele prometeu para que eles ajudem ele a construir uma tecnologia com todo o conhecimento que eles têm, em troca de ele conseguir um planeta para eles morarem. E ele não cumpre essa promessa. E o Gravik, um garoto que sofreu pra caramba, já perdeu os pais por conta dos Kree, de guerras com os Kree, e agora ele se vê justamente abandonado pelo Nick Fury, né? Aliás, uma característica do Nick Fury na história dele que a gente percebe nessa série é de abandono, né? Ele abandonou a Terra, ele abandonou a esposa, a Vera, que acaba ficando o grande amor dele, e abandonou o Gravik na hora que ele mais precisou, e abandonou a Maria Hill no momento em que ela mais precisou dele. O Nick Fury foi um cara assim que praticamente se ausentou de tudo, não só depois do blip, mas também, não só antes do blip, mas depois, inclusive, pelo fato de ser um cara que está sempre aí em movimento com as tramas mundiais e intergalácticas agora, se for parar para pensar. Bom, o que acontece é que a Vera é um braço direito do Garrick, só que ela não age diretamente como a G'iah age. E por falar em G'iah, é quando a gente vê o que ela faz. No momento em que o Garrick tenta ludibriar a G'iah, o que ele faz?
é aquela cena do trailer, que ele se encontra com o Talos, eles vão num restaurante, e ali, todas as pessoas que estão ao redor do Garrick também são Skrulls, porque no momento que eles vão sair na porrada, todos eles se transformam em Garrick ao mesmo tempo. É muito bacana essa cena, e a gente percebe o quão cercado de pessoas, de Skrulls de outra casta, da casta do Garrick, o Talos está cercado. E é justamente ali, são dois times, é uma dicotomia, né? É Garrick contra Talos, né? E eles tentam, de alguma forma, colocar suas ideologias em prática. E, obviamente, elas vão se colidir. Elas se colidem, tanto que o fator dessa colisão é a G'iah. E o Garrick, ele já tá desconfiado. Você percebe que durante o episódio inteiro, ele tá desconfiado da G'iah. E ela tenta manter a linha, ela tenta se esquivar, mas ele não é bobo, ele tá de olho. E ele arma todo esse circo, fazendo com que um avião da ONU seja atingido por um míssil de um submarino russo, que é justamente para poder criar a terceira guerra mundial. E, velho, é uma corrida contra o tempo para que isso não aconteça, porque Nick Fury entra na jogada, o Talos entra na jogada, e ele tenta, de todas as formas, desmantelar um comando bélico que está fazendo as ordens de tudo isso daí à distância. E ele percebe, o Nick Fury, o quão é grande essa rede de Skrulls contra o planeta, contra a humanidade. E ele tem que dar um jeito dele para resolver isso daí. Galera, esse é um daqueles episódios que deixa a gente de cabeça pilhada, porque o pior, eu nem contei ainda. A G'iah passa os planos, passa os códigos de acesso que os mísseis vão, dos lançamentos dos mísseis no avião da ONU. E ela passa, e ela consegue isso por quê? Porque o Talos, depois que ele consegue neutralizar o cara que ia dar o comando do ataque aéreo, ele liga pra G'iah lá no comando do Garrick, e aí, cara, ela atende, ela responde, ela vai atrás dos códigos, e aí que a gente percebe o que são, onde que a gente consegue esses códigos. Tem um monte de pessoas ali sendo mantidas em transe, que são os corpos humanos originais que dão a referência para o Skrull ser quem é e ficar no lugar dessa pessoa. Todos estão lá, e o que ela faz? Ela vai na máquina e ela consegue fazer uma leitura das memórias para poder descobrir códigos, descobrir segredos. Tudo que tá ali, ela tá a palma da mão dela, e ela consegue esse código e passa pro pai dela. Só que o pai já deixa bem claro: corre, sai daí, porque vão descobrir que você é a pessoa que tá entregando. E dito e feito, ela dá de frente com o Garrick. E, meus amigos, 2 tiros são suficientes para encerrar uma história que ela tentou, inclusive, plantar na cabeça dele de que ele estava errado e ele nem quis escutar. A única coisa que ele fez foi dar o tiro. E ela fica ali caída. Só que tem um detalhe, né? Eu não sei se... Eu não fiquei assim tão estarrecido com a morte da G'iah. Por quê? Porque, não sei se vocês já assistiram os trailers, né? Eu até fiz um react de muitos trailers do Invasão Secreta aqui. Mas nos trailers deixa bem claro que existem outros trechos da história em que a G'iah vai aparecer mais uma vez. A pergunta que fica é se aquela que foi assassinada ali é a verdadeira G'iah, ou se ela realmente, ou se ela tem uma outra que usa essa imagem também se espalhando por aí. Ou a humana que deu a forma para ela é a que vai assumir o lugar dela a partir daí. Bom, só sei que o Talos, quando souber que a filha morreu, e se ela morreu de verdade, vai ser guerra, cara. Vai ser guerra e não vai ser brincadeira. Não duvido nada do próprio Talos se inserir na máquina de Super Skrull e adquirir poderes para poder sair pau a pau na porrada contra o Garrick. Bom, meus amigos, era sobre isso que eu queria falar. Não vejo a hora de ver o 4º episódio de Invasão Secreta, mas antes de mais nada eu quero saber de você. O que é que você achou deste episódio de Invasão Secreta? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Alex Fury, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!